Rapaziada, o Luiz Henrique realmente tá próximo aqui do Flamengo, né? Olha só, saiu essa notícia aqui hoje. O Flamengo prepara a proposta de 35 milhões de euros para Zenit por Luiz Henrique. Falar nisso, cara. Zenit e Flamengo, cara. É um caso de amor e ódio, cara. Assim que é impressionante. Todas as vezes, todas as janelas tem Zenit e Flamengo, cara. Se esquece, cara. É impressionante. Vinícius Matos e William Bento, representantes dos jogadores, estiveram recentemente no centro de treinamento do Rubro Negro para uma reunião com o diretor José Buto. A pedido de Leonardo Jardim, o Fla busca 3 reforços. Um meia, um ponta e um centroavante. Cara, o que eu fico com pena são dos torcedores do Botafogo, cara. Olha só, eu vi esse trecho, eu vi esse post aqui. Torcida do Botafogo cria campanha pela volta de Luiz Henrique. Pô, os caras estão fazendo até vaquinha lá, né? Estão fazendo baixo assinado, coitado. O movimento incentiva a adesão ao sócio torcedor para que o clube fortaleça suas receitas e alimente as esperanças pelo retorno do atacante. Aqui, ó. Já foi a torcedor do RJ, os 5 torcedores já assinaram. Os 45 que vão para o Engenhão já assinaram. Mais uns 50 anos e conseguem o valor. Campanha furada só para ele não ir para o Flamengo. É inacreditável os níveis de humilhação que essa torcida se submete. É o que o pessoal tá comentando aqui, né? Esse outro post aqui também, ó. Botafogo terá uma nova reunião nessa semana com os envolvidos pelo Luiz Henrique. Danilo é o grande sonho do clube russo. O pessoal tá falando nisso, né? Que o Zenit quer o Danilo. Mas enfim. Cara, dá até pena realmente da torcida do Botafogo que eles estão super empolgados ali. Eu vi o Dezão também falando sobre essa contratação. Quer ver? Olha só o que o Dezão falou. Vamos ver. E aí manda o Luiz Henrique, o Danilo vai. E aí tá fechado com o Botafogo. Eu acho que o que vai definir se o Luiz Henrique vai pro Flamengo ou pro Botafogo é saber o que o Zenit quer. O Zenit quer dinheiro ou ele quer muito o Danilo? Porque se quiser o Danilo, amigão, o Danilo é do Botafogo. Então eles vão aumentar a proposta para convencer o Danilo a jogar lá na Rússia. Mas qual é a tua opinião? O que você acha sobre isso? Vai pro Botafogo? Você acha que o Luiz Henrique vai pro Flamengo? Você acha que o Luiz Henrique não vai para nenhum dos dois? Para onde você acha que ele vai? Bom, para mim é ruim de qualquer jeito, não? Ele tá indo para um dos meus rivais aí, então... Mas enfim, deixa a tua opinião aí nos comentários. Cara, realmente, né? Pro torcedor do Fluminense, o Luiz Henrique é um problema se ele for pro Botafogo ou pro Flamengo. Mas como a gente viu aqui, cara, é muito difícil dele voltar pro Botafogo nessa situação, cara. O pessoal tá fazendo... Tem muito meme aqui, ó. Financeiro do Botafogo tentando ver se eles têm dinheiro pra comprar o Luiz Henrique. Bate o desespero só demais. Esse vídeo do cara ligando o celular todo quebrado, né? Caraca, cara, até o telefone do John Textor, né? Enfim. E, cara, eu vejo até que existe uma certa mágoa ali dos torcedores do Botafogo, né? Esse outro torcedor do Botafogo aqui, cara, ele falou com uma certa tristeza até sobre o Luiz Henrique pro Flamengo, né? Essas outras condições. Além disso, o staff ali do atacante informou que possui propostas de consultas de outros clubes interessados na contratação do Luiz Henrique. Entre eles, o rival Flamengo seria um desses interessados. Não é de hoje, né? Não é de hoje que eles estão aí de olho no Luiz Henrique. Bom, apesar disso, ele vê, obviamente, com bons olhos o retorno ao Botafogo, mas tá fazendo essa avaliação de mercado, Luiz Henrique. Isso aqui é muito bonito, né? Isso aqui é muito bonito, cara. Tá fazendo uma avaliação de mercado, Luiz Henrique, né? Mas por que também pro torcedor do Botafogo? Vamos falar a verdade. Cara, o Luiz Henrique é, tipo, o maior ídolo dos últimos 50 anos ali do Botafogo, né? Realmente, assim, é um baita personagem importante, um cara que jogou muita bola, ganhou a Libertadores e tal. Então, assim, de fato, pro torcedor do Botafogo é difícil isso, né? E seria meio decepcionante, viu? Meio não, muito decepcionante. E eles falam com certo pesar na voz, né? Do Luiz Henrique aqui no Flamengo. Falou sobre isso no Charla, recentemente lá em Nova York. Então, assim, é um desejo antigo do BAP, assim como também trazer o Almada. A gente também entrevistou na sexta-feira lá na Mix o Marcos Braz, ele também falou sobre isso, né? Que era um desejo da antiga diretoria trazer o Almada e também o Luiz Henrique naquela época, antes do Botafogo fechar. Que ele estava
bem encaminhado com o Luiz Henrique. Só estava vendo detalhe de pagamento, mas que o John Textor atravessa e paga à vista. Aí não tem como. Isso, é isso. Aí acabou com a concorrência, o né? Luiz Henrique do Flamengo. Eu acho E assim, vou te falar, e que compra do John Que Textor, sacada, né, né, cara? meu irmão? Eu que acho que compra, se- porque assim, tecnicamente devolveu Sim, tudo o que se esperava pro Valeu o Botafogo. gasto brasileiro do- da Libertadores. eu valeu acho o que gasto se do cheque vier, especial. é um, assim, o Almada tá bem encaminhado, a gente não fala que tá totalmente certo, porque, meu irmão, Tem eu que só rabiscar falo o que papel, tá... né? Exatamente. Tem que assinar o contrato. A gente sabe que tá muito bem encaminhado. O presidente na coletiva, eu tava na coletiva domingo. Coletiva não, pronunciamento que foi constrangedor, né? Porque, porra, tirou os 2 jogadores de um pré-jogo, Bruno Henrique e Arrascaeta, pra falar, vai ter um busto aqui pra eles aqui. Poderia Aí, ser feito pós o jogo, né? pois é, uma nota oficial. E aí ele fala ali 2 vezes, ele cita, ó, o Almada tá vindo aí. E aí O Almada tem tá a vindo fala aí. mais inacreditável dele, que é sobre a Copa do Mundo Feminina. É, que a gente também Ah. pode falar sobre... Principalmente sobre o Flamengo não ceder o CT, tá? Mas... Má vontade do cacete. Má vontade. Mas, enfim, então eu acho assim... Vindo o Almada, que o Almada eu enxergo que é um jogador fundamental para várias posições, não só aquele substituto do Arrascaeta, ou sucessor do Arrascaeta, como muita gente já tá falando, vem aí um jogador mais jovem, de muita categoria, de muita técnica, não vive o melhor momento dele no Atlético de Madrid, por isso que ele tá saindo. Também não recebeu nenhuma proposta vantajosa da Europa, também em função dele não estar jogando bem no Atlético de Madrid, mas é um jogador que a gente sabe da categoria dele, passou por aqui e a gente já viu, né? E o Luiz Henrique é esse cara do X1. O pessoal tá falando, os números dele são ruins fazendo gols. Beleza. Ele não é fazedor de gols, mas ele cria Mas muitas ele oportunidades. cria de gols. oportunidades pra Ele gol cria e demais. finaliza melhor do que o Gonzalo Plata, por exemplo. E é bom lembrar. O Luiz Araújo teve uma época também que tava muito bem na hora da finalização, fazendo alguns gols Tava importantes gol. É. de média distância. Puxa da direita pra esquerda. Colocava Bom lá jogador. na- Flamengo... Mas isso era raro, né? Isso também não era tão comum. Não era assim. comum, não era comum. Mas é um jogador que Igual chuta. cometa, cara. Eu- Então, mas aí eu lembro que Mas fazia a minha alguns, irritação com o fazia Felipe alguns. Luiz, com o time do Felipe Luiz era o seguinte: o Flamengo, ele tinha muita posse da bola, mas em dados momentos, principalmente esse ano, era um time arame liso. E ninguém chutava. Ninguém chutava E pro gol, ninguém isso chutava. irritava. Luiz Araújo apareceu Os nessa únicos hora. que chutavam eram o Luiz Fevereiro, Araújo. né? Era fevereiro esse problema, né? Não, então. Os únicos que, os Mas únicos que até hoje só o chutavam. Pedro e o Arrascaeta fazem gol. Os únicos que chutavam eram a Arrascaeta de fora da área, Luiz Araújo e, se sobrasse ali pra dentro da área, o Pedro. Então era muito pouco Plata. Ele é um jogador fundamental sem a bola, é um jogador que recompõe muito, e o Felipe Luiz gostava da recomposição dele. É um jogador no estilo Canóbio. Volta, marca, Vira avança. lateral, porra, do Flamengo. Pois Tá é. melhor que os outros lá. E aí, mas na hora... Eu não gosto de falar isso, mas ele era meio vai que falar. alérgico a gol. Vai falar. Falou. Meio. Ah, mas... Quando ele tomava... Porque- quando mas ele aí é fazia porque gol- jogador que chega na seleção... Vou fazer papel de quem senta aqui, mas ele fez o gol da final da Copa do Brasil. É, mas ali porra, mas ele foi em 2004, ele tinha porra. tomado Polaramine. Foi o no melhor vestiário. jogador contra o PSG na final do Mundial. Ele tomou remédio contra a Fez alergia. gol contra o Chelsea. Não, aí não. Contra o Chelsea, Não, acho que não. Calma. Ele gosta de fazer gol lá em Nossa, Minas. Fala assim. Na arena do Galo lá. E se o Flamengo jogasse 19 rodadas lá, ele é artilheiro brasileiro. Mas então, assim, O Flamengo mandar o jogo lá na arena do Galo, ele era artilheiro. mas é um jogador que Vai lá e faz gol. produz mais pra quem tá dentro da área, o Luiz Henrique. É um jogador de um nível técnico acima, muito acima do Plata. Muito acima do Plata. O só trato não com a Plata é bola... um bom jogador. É um bom jogador. Teve um cara aqui maldoso aqui no chat, Mas o Luiz esqueci o Henrique. nome agora. A diferença entre o Luiz Henrique e o Plata é a quantidade de massa encefálica. Que isso, cara? Peraí. Então, e É assim... um jogador mais cerebral. Isso, mais cerebral. Sim, Ponto. sim. E assim, não é nem tão mais cerebral. Acho que é um jogador mais... assim, ele pega a bola, ele consegue criar melhores jogadas. É mais gênio. Sim, Ele é mais ele é mais gênio, ele é mais assertivo genial nas com a bola no mais pé. genial. Tanto é que a Claro. gente ficou aqui na pré-copa, diante dos você desfalques do entendeu Ancelotti, falando assim, pô, o porque Luiz Henrique tem que ser não titular entrava. absoluto. Realmente, porra, o Luiz Henrique era um jogador... Vamos falar a verdade, o Luiz Henrique era um jogador que era pra ser titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo, porra. É outro nível de contratação, é que assim, a imagem dele caiu muito porque ele foi pra Rússia. E lá na Rússia, porra, né, a imagem dele fica muito esquecida, afastada, ninguém lembra que é o cara. Se ele tivesse aqui na América do Sul ainda brilhando, porra, tá maluco, a pressão pra ele jogar na Copa do Mundo ia ter sido bizarra. É que como ele tava lá esquecido na Rússia, meio que assim, dane-se, né? Mas, enfim, pessoal. Cara, antes de continuar assistindo aqui o vídeo, eu queria avisar pra vocês que eu lancei aqui agora o meu treinamento aí
de canal dark de futebol, você tem interesse em começar a ganhar dinheiro, produzir o teu próprio canal de futebol, trabalhar com isso, igual eu já faço há mais de 9 anos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Tem aluno que monetizou em menos de 30 dias, viralizou vários vídeos, conseguiu chegar a mais de 600 mil visualizações no primeiro mês, já monetizou, já está ganhando aí cerca de 30, 40, 50 dólares por dia. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma olhadinha lá, beleza? Então, enfim, bora voltar aqui pro vídeo. Dessa seleção, cara. lógico. Agora, A gente pedia ele no Brasil, a gente pedia ele no Brasil. Agora, o pessoal aqui do chat tá lembrando bem, a gente obviamente vai citar sobre isso, que é a questão dos desfalques, né? O Flamengo tá com o desfalque do Plata, por isso que tá faltando a questão do ponto e tal, que tá machucado. Agora apareceu o desfalque do agora Paquetá. agora apareceu o negócio desfalque do Plata, pra mim, não é justificativa pra você, torcedor. Porque você, torcedor que tá assistindo falta do Odeio o Plata, Plata. é o primeiro a criticar Sim, o cara. é o primeiro. Então ele não fez falta nenhuma. Fez falta porque pra ser o culpado do empate. O Luiz Araújo, a mesma coisa. O Luiz Araújo, ele entra no segundo tempo, vocês querem ele titular. Ele entra titular, vocês querem ele no segundo tempo. E outra coisa, O cara não tá... Mas o torcedor do Flamengo é assim com literalmente tudo, pô. Vai se acostumando. Outra coisa, deixa eu só falar um negócio aqui, porque saiu essa informação de ontem pra hoje. O nosso Penharol tentando o De La empréstimo Cruz. de graça do De La Cruz. Pô, aí que é tudo, O né? De La Cruz é um caso à parte. Inclusive foi perguntado na coletiva, o que tá acontecendo com o De La Cruz? Aí ele deu a justificativa lá, né, que voltou e tal, acho que teve uma... Gramado sintético. Gramado sintético. Não, mas não foi só isso não, ele falou... Porque ele não jogou contra a Chape porque o Não, gramado era então. sintético. Mas por que ele não tá sendo convocado? Ele deu uma justificativa lá que eu não me convenceu, mas enfim. Controle de carga. Enfim, um jogador que, na Copa do Mundo, meu irmão, teve garra, time uruguaio horroroso, campanha pífia na Copa do Mundo. Ele foi um dos jogadores que mais disposição teve, deu porrada lá do maluco Jogou lá. bem. Jogou bem a Copa do Mundo. E no Flamengo, cara, ele nunca decidiu um jogo pelo Flamengo. Ele nunca foi um cara fundamental. O pessoal lembra muito daquela falta dele, lembra? Do gol de falta dele. Que o Flamengo perde o jogo. Então, assim, o cara custou uma baba ao Flamengo. Foi um valor Gerou uma exorbitante. baita expectativa no Foram 80 torcedor. milhões à vista, o Flamengo tirou, pagou a multa, 80 milhões de reais à vista, mais comissão de empresário, luva, que foi lá para 120, 130 milhões de reais. O cara até hoje, ele nunca foi fundamental no Flamengo. Ele nunca decidiu nenhum jogo. Ele nunca foi o cara do Flamengo. E ele veio com uma expectativa de ser o cara. Sabe quantos anos tem o De La Cruz? 29 anos. Muita gente, deve estar com uns 33, Ele tem 34. cara de mais velho, Pois né? tem 29 anos só, cara. Mas a postura corporal dele é de mais velho, né? Porque ele sempre entra numa E morrinha da assim, porra. irmão, a gente não sabe, a gente não Eu entende. gosto muito dele, mas ele Metade realmente dos não campos do mostra. Campeonato Brasileiro hoje são sintéticos. Aí já não joga. Não pode jogar no Newton Santos, não pode Pode jogar... jogar em casa, Não pô. pode jogar na Chape, não pode jogar no Atlético Paranaense, não pode jogar no Palmeiras, não pode jogar em lugar nenhum. Corinthians. Aí quando tá em casa, não, ele não tá sendo convocado porque tá com um probleminha aqui. O cara tá sempre no estaleiro. E quando entra também não muda jogo. Então assim, a gente tem que falar sobre isso, cara. Aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque surgiu essa proposta de péssimo gosto pra mim, do Penharol pra tentar contratar o cara de graça. Assim... Empréstimo? Empréstimo, cara. Empréstimo grátis. E aí você tem o O Paquetá... De La Cruz nunca quis jogar no Flamengo, vamos falar a verdade. Eu lembro daquela época, quando ele chegou aí, depois do começo, primeira temporada dele, sempre saía a notícia que ele não estava feliz no Rio, que ele queria voltar pra Argentina. Infelizmente isso aí, cara, cada vez mais está confirmado. Né? Pô, se o Penharol pagar o salário dele, beleza, leva. Não tá jogando no Flamengo. E aí pô. você tem... aí você... Um detalhe, fazendo uma meia-culpa aqui, Rodrigo. Eu sei que você tá falando aí da questão do De La Cruz, né? Essa contratação foi uma oportunidade de mercado que surgiu lá da diretoria antiga, tá? Sim. Né? A gente lembra daquele processo que o Flamengo fez, até um anúncio especial com um dos patrocinadores para anunciar o De La Cruz. O Vene vazou o comercial. Vocês lembram disso? Lembro disso. Um Cara, abraço pra ele. não, e eu sei da Ele- história. Eu sei da história ele de viu quem o deu. Charla. Não, eu sei da história de quem deu mole, assim, tipo. Vacilaram, que tava na vacilaram gravação com do arquivo. comercial, gravou um vídeo pra filha. E. Aí essa menina foi e pegou o vídeo e botou na rede dela. O De La Cruz mandando um beijo pra ela em dezembro. Nossa. Aí chegou, pô. Aí vai chegar pro jornalista. Não, Não, e tem assim, jeito. é um bom jogador, é um jogador que é bom. Só que, cara, ele não entrega. não tá mais joga. apto. Salário Não tá mais alto, apto. salário Eu acho que a alto. responsabilidade desse caso, e pra gente fazer. Enfim, pessoal, mas é isso aqui o vídeo, cara. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí do Luiz Henrique. Eu acho que seria uma baita contratação, mais impactante até do que o Almada, tá?
Mas é isso. Comenta o que vocês acharam. Não esquece, se você quiser então aprender comigo a criar canal Dark de futebol, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com o cupom, tá? De 20% de desconto aí para vocês ainda. E é nóis. Um grande abraço, valeu e até o próximo.